Olá pessoal, vamos dar início à aula intitulada Cuidados de enfermagem a pacientes com estomas intestinais. Eu me chamo Ramon Araújo dos Santos, sou mestrando em enfermagem pelo programa de pós-graduação em enfermagem da UFES, sou pós-graduado em estomaterapia pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou enfermeira assistencial no Hospital das Clínicas, junto com a professora Paula Freitas, né, que também é enfermeira, especialista em dermatologia e mestre em saúde coletiva e docente do programa de pós-graduação em enfermagem da UFES. A gente vai abordar um pouquinho os cuidados a esses pacientes com estomas intestinais. Então é importante declarar que eu não tenho conflito de interesse nenhum nessa apresentação. Durante a apresentação vou falar um pouquinho sobre dispositivos coletores, que são as bolsas de colostomia e ileostomia, apresentar alguns produtos que utilizamos, né, durante nossa prática profissional no cuidado a esse paciente com estoma intestinal. Então, os objetivos da nossa apresentação hoje então, é conceituar os estomas de eliminação, o que é um estoma, os dispositivos coletores, as famosas bolsas de colostomia, né? Quais são as suas indicações, as contraindicações, os cuidados necessários com esses dispositivos e com esses materiais, as principais complicações que podemos encontrar durante a nossa prática profissional com esse paciente, né, que usa colostomia e ileostomia, e as condutas de enfermagem nessas complicações. Então, o termo estoma ou estomia é um termo que é derivado do grego, que significa boca ou abertura. Na língua portuguesa, a gente não é correto pelo dicionário a palavra ostoma ou ostomia, né, que geralmente a gente encontra, né? Provavelmente porque o termo do inglês é ostomy, então, mas na língua portuguesa o correto seria a falar é estoma ou estomia, né? E a definição de estomastomia são orifícios que são abertos intencionalmente, cirurgicamente, para comunicar órgãos ocos à superfície corporal. Então, dentre os principais tipos de estomas, a gente pode dividir entre estomas de alimentação. Então, aqui estão incluídas as gastrostomias e jejunostomias, o estoma de respiração, as traqueostomias, né? E os estomas de eliminação. Hoje a gente vai falar que são os intestinais e urinários, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre intestinal, que são as colostomias e ileostomia. Urinários era para outra aula, que aí abarca as urostomias. Então, os estomas também são classificados quanto à sua temporalidade. Então, eles podem ser temporários ou definitivos. E quando eles são temporários, né? Então, esse paciente vem, vai fazer a cirurgia. Na maioria das casos, ele já sabe que esse é um estoma temporário, ou seja, ele vai voltar algum dia para fazer a reconstrução desse trânsito intestinal ou urinário, né? E esses estomas temporários, eles são construídos às vezes para, dependendo da técnica cirúrgica ou da doença do paciente, para desviar esse trânsito intestinal, para proteger as anastomoses, em alguns casos específicos também que deriva o trânsito intestinal para pacientes com feridas grandes, né, como o síndrome de Fournier, que você quer evitar fezes na região da ferida, que geralmente é na região genital. Então se faz uma derivação desse trânsito intestinal para melhorar essa cicatrização e evitar infecção. Ou os estomas podem ser também classificados quanto definitivos, então não permite o restabelecimento do trânsito intestinal ou urinário, ou seja, o paciente vai ficar para o resto da vida com esse estômago. Então, de acordo o segmento do intestino que for exteriorizado, então o estômago pode ser classificado como colostomia, né, que é a abertura do cólon para fora, ou ileostomia, que é a abertura do intestino delgado distal para fora do corpo, né? Então, a depender do segmento intestinal ou do intestino grosso, no caso das colostomias, ou intestino delgado, as ileostomias. Então, pessoal, há várias causas para se construir um estoma intestinal, né? Essas aqui são as principais causas
E a depender da causa, vai determinar se é uma ileostomia ou uma colostomia, né? Por exemplo, os câncer coloretal, por exemplo, geralmente o paciente sai com uma colostomia. Aí vem as doenças diverticulares, doença inflamatória intestinal, a maioria dos pacientes sai com ileostomia, incontinência anal, polipose adenomatosa familiar, trauma, os traumas também são grandes causadores de construção de estômago intestinal, megacólon, infecções perineais graves, no caso que eu falei das feridas, né? E as doenças congênitas também. Então, cirurgicamente, como é construído esse estoma, né, gente? Geralmente é por laparotomia ou não, então o médico ele escolhe, o estômago ele deve ser construído no músculo reto abdominal, ele deve ficar ancorado no músculo reto abdominal, né? E quanto à classificação, ele pode ser classificado como terminal, diferenciar um pouquinho que não é quanto à temporalidade, como a gente falou antes, como definitivo e temporário, né? Então ele é terminal quando tem uma boca proximal funcionante e a distal sepultada. O que isso significa, né? Então o médico vai exteriorizar essa alça intestinal, cortá-la, né? Fixar a pele e a outra parte da alça ela vai ser sepultada. Aqui tem um exemplo clássico, né, de um câncer, um crescimento do câncer aqui na parte do sigmoide. Então, o cirurgião vai retirar essa parte que está afetada com o câncer. Então, uma boca proximal é a que sai fezes e a distal é a sepultada que fica dentro do corpo mesmo, né? Então, vimos que o estômago ele pode ser terminal, como eu falei antes, não exterioriza essa alça, corta, uma parte fica para fora e a outra é sepultada, ou o estômago pode ser em alça, né? Que o que isso significa? Que ele apresenta duas bocas unidas, né? Então, esse tipo de estoma pode ser construído tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. É mais comum a construção desse tipo de estoma no colo transverso. Geralmente, esse estoma, então, o que acontece? Ele exterioriza a alça, como aqui nessa figura, e ele não faz a ressecção total da alça, né? Então, geralmente, esses estomas, eles são ancorados ou sustentados com essa peça chamada bastão de sustentação, ou em alguns casos, em alguns serviços, usa-se uma sonda mesmo, né, latom, né, recortada para fazer essa sustentação. O médico faz a secção e não corta totalmente, né? Um dos cuidados com esse bastão de sustentação é que depois de 15 dias de cirurgia ele não é mais necessário ficar aqui e pode ser feita a retirada, né? Então, é importante dizer aqui, então, que uma boca da colostomia ou ileostomia vai ser a funcionante e a outra não. Outra forma de construção do estômago é a que a gente chama de duas bocas ou canal duplo. Elas têm a característica de ter um caráter temporário. Elas são construídas de forma justaposta. Ela também é conhecida como colostomia miculix ou cano de escopeta, porque ele simula, né, que elas são juntinhas aqui, um cano, tipo um cano de escopeta. E ela é dividida em locais, pode ser dividida em locais distantes do abdômen, como nesse caso aqui. Então, essa boca aqui é a que sai fezes e essa boca aqui é a que podemos chamar de fístula mucosa, né? Essa parte aqui do intestino, então, não tem trânsito, mas, então, como o intestino ainda produz muco, essa parte só produz muco mesmo, e essa aqui vai ser responsável pela saída de fezes. Então, a gente vê aqui elas juntas, né? E aqui um pouco separadas. Então, quanto à localização do estômago no abdômen, no caso das colostomias, elas podem estar situadas tanto na direita quanto na esquerda, né? Então vai depender da porção do intestino que está exteriorizada, né?
no caso do cólon, nas colostomias. Então, se for no cólon ascendente, geralmente é no lado esquerdo, no transverso no lado direito, nas colostomias é, de, de descendente e de sigmoide, geralmente são à esquerda, né? E as ileostomias geralmente são localizadas no lado direito do corpo. Então é importante a gente saber definir o que é uma colostomia, o que é uma ileostomia, o lado onde estão, para a gente escrever corretamente no prontuário do paciente, que às vezes o paciente está com uma ileostomia e a gente escreve que é uma colostomia, o inverso também acontece. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente que os cuidados com o paciente com colostomia e ileostomia são um pouco diferentes, né? Porque a gente vai ver, falar um pouquinho sobre consistência das fezes, o conteúdo fecal. Aqui é bem mais diferente do que aqui e requer muito mais cuidado do que aqui. Os dois casos requerem cuidados, mas aqui os cuidados são bem mais aumentados. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os efluentes, né? O que que isso significa? Então, a gente se alimenta, o alimento entra, né, pelo nosso sistema digestório, boca, estômago. Aqui no intestino delgado acontece a digestão, começa a digestão não, dá prosseguimento à digestão. Então aqui a gente sabe que tem a ação de muitas enzimas e cada parte do intestino, gente, é importante a gente lembrar que as fezes vão ter determinada consistência, né, e composição. Ou seja, no intestino delgado, as fezes são muito mais corrosivas, são mais líquidas. Então, qual é a parte que está aqui exteriorizada? É uma ileostomia. Então, a gente vai ter características de fezes líquidas, corrosivas, né? Então, o paciente absorve menos nutrientes porque ele vai perder todo esse caminho aqui. Então, o paciente vai perder mais água. Então, quando a gente pensa em colostomias de ascendente, né? Desse cólon ascendente, as fezes são ainda líquidas, ainda são corrosivas, né? Ainda. O que é umas fezes corrosivas, gente? Quando, principalmente, eu vou adiantar um pouquinho na frente o assunto, mas quando o paciente tem vazamentos com a bolsa de colostomia, por exemplo, e essas fezes ficam muito em contato com a pele, é que dá as feridas, as dermatites, né? Ao redor da bolsa, dificuldade de adesão da bolsa. Então, a gente sempre tem que pensar que, a depender do segmento intestinal exteriorizado, as fezes assumem determinadas composições. Então, aqui no final do sigmoide, então as fezes são sólidas ou formadas e não corrosivas, por exemplo. Então, as fezes normais da gente, né? Com o sistema digestório completo, vamos dizer assim. Então, como a gente pode avaliar uma colostomia e uma ileostomia, né? Quais são as características fundamentais de um estômago saudável? Quando a gente recebe esse paciente, principalmente do centro cirúrgico, em pós-operatório imediato, o que que a gente deve atentar nesse estômago, né, desse paciente? Então, quais são as características saudáveis de um estômago? Então, a coloração a gente tem que avaliar, geralmente tem que ser rosa avermelhada, né? Então, a gente tem que desconfiar sempre daquele estômago que já chega pálido, sem vida, né? Uma cor mais pálida mesmo, ou até mesmo enegrecido, né? Às vezes a gente recebe o paciente já com o estômago já em necrose, tem que voltar para o centro cirúrgico para refazer essa cirurgia. Então o estômago também tem que ser úmido, não pode ser seco, né? Afinal, é uma alça intestinal, então ela produz muco, produz fezes, então ela tem que ser úmida. O estômago ele sangra ligeiramente quando friccionado, também é uma das características de um estômago saudável. Geralmente o paciente não sente sensação ao toque nem dor. Se ele queixar de dor ao tocar o estômago, desconfie também. Então, as fezes ou a urina, eles são eliminados involuntariamente, né, pelo estômago saudável. E a questão do edema é mais comum no pós-operatório imediato, né? Então, esse paciente, às vezes, manipula muita alça na hora da cirurgia, alça intestinal na hora da cirurgia. Então, acontece dos edemas acontecerem, mas que depois de 2 ou 3 dias voltam ao normal. Então, gente, quais são os itens necessários para avaliar uma colostomia e ileostomia também? Outro item importante para a gente avaliar é quanto à altura desse estômago, né? Geralmente, os estomas, nas ileostomias, o ideal é que ele tenha uma altura
de 3 a 5 centímetros, né? Na pediatria isso varia um pouquinho de 0,5 a 2 centímetros de uma ileostomia ideal. As colostomias vai variar de acordo com a parte do cólon que é exteriorizada, né? Quanto à altura, ele é classificado como alto, quando é maior que 2,5 centímetros, normal entre 1,5 e 2,5, baixo até 1,5 na altura da pele e retraído. O que isso significa que quando a gente avalia a altura do estômago, né? Qual a importância disso para a nossa assistência de enfermagem? É a escolha de algumas bolsas, né? Então, num estômago desse tipo aqui de altura da pele, que está na altura da pele, não é igual a esse. Então, a bolsa que eu uso aqui não é, deve ser igual a que eu uso aqui. Principalmente é o que eu uso aqui. Por quê? Geralmente, eu vou falar um pouquinho na frente os tipos de bolsa, mas basicamente, uma bolsa que eu colocar aqui, se ela for plana, ela vai infiltrar muitas fezes aqui e vai vazar e vai perder essa bolsa e o paciente vai se sentir muito constrangido, é muito ruim para o paciente. Então, por isso a importância da gente avaliar a altura desse estômago, né, a protusão. Alguns casos, como o estômago é produzido cirurgicamente, em alguns casos que a cirurgia é difícil, geralmente o cirurgião fala que não conseguiu, né, dar altura ao estômago é por conta da dificuldade, às vezes tem um câncer ou tem pouco intestino para exteriorizar, então às vezes não dá para ter a altura ideal. Mas aí que entra a assistência de enfermagem e os cuidados necessários para esses pacientes que não têm um estômago de altura ou protusão normal. E aqui a gente tem exemplos de estomas sem protusão, né? Você vê que ele está bem no ritmo, no nível da pele mesmo, que a gente vê até, observa até algumas feridas, né, ao redor desse estômago. O estômago retraído, ou seja, está abaixo do nível da pele. E o estômago ideal, tá vendo? Tem protusão, as fezes aqui, ela sai, já cai direto na bolsa. Então, esse estômago aqui, a probabilidade dessas fezes infiltrar na bolsa quando você colocar é bem maior, né? Porque, olha só, aqui as fezes saem por aqui e já está em contato praticamente com a pele. Então, a gente vê aqui um estômago no nível da pele, com ângulo de drenagem lateralizado. O que é esse ângulo de drenagem? Geralmente é por onde saem as fezes. Geralmente o estômago tem um ângulo de drenagem a depender do tipo, ou vai estar aqui em cima, um pouquinho embaixo, né? E esses estomas aqui, principalmente o sem protusão e o retraído, eles são mais suscetíveis a vazamentos e irritação na pele. Então aqui a gente vê um estômago ideal, circular, vermelho, superfície lisa, um ângulo de drenagem que é central, ou seja, as fezes saem daqui e já caem direto na bolsa, e tem a altura ideal. Então podemos ver sobre um ângulo de drenagem que pode ser central, né, nesse caso aqui, e o ângulo de drenagem é avaliado em horas, né, então de 12 a 3 horas pode ser de 3 a 6, vai depender de como foi construído esse estômago mesmo. Outra característica que vamos avaliar nos estomas é o formato e o diâmetro, né? Então, o estômago ele pode ser redondo, oval e irregular. Isso vai depender também de como foi construído cirurgicamente, né? Então, ele pode ser maior ou menor, ou a depender da alça intestinal que foi exteriorizada, né? Se for ileostomia, geralmente são menores, as colostomias podem assumir até tamanhos maiores, e a depender do tamanho do estômago, a gente vai também escolher o tipo de bolsa de colostomia ideal, né? Tamanho também. Outro item muito importante para ser avaliado é a junção mucocutânea. O que é isso? São os pontos, né? Para simplificar, são onde esse estômago ele é suturado na pele e geralmente essa junção mucocutânea pode ser que separe por N motivos, infecção, o paciente às vezes perde peso muito rápido ou ganha peso muito rápido, e aí que a gente vê as separações, né, mucocutâneas que a gente conhece. Aqui nesse caso, separou aqui entre 3 e 6 horas, entre 9 e 12 horas. E este aqui também
separou, e aqui o maior risco é esse estoma ele desabar, né, que é chamado desabamento de colostomia ou de ileostomia, para dentro da cavidade abdominal novamente. Outra característica importante que a gente deve avaliar com o paciente estomizado é a característica dessa pele que está ao redor do estômago, ou a pele peristomal. Então a gente tem que avaliar a cor, como está a integridade, como está o turgor dessa pele. E é uma das áreas que a enfermagem atua grandemente, né? Que são nos tratamentos das dermatites peristomais, né? Então, na escolha dos dispositivos, na escolha dos materiais, que a gente vai falar um pouquinho na frente. E outro item para avaliar o paciente além da colostomia e ileostomia são os contornos abdominais e as pregas. Então, quem nunca viu um paciente que tem uma colostomia, uma ileostomia, que é bem próxima a uma incisão cirúrgica, que você não consegue colocar a bolsa adequadamente, né? Aqui nesses casos, é pacientes que foram construídos estomas em dobras e pregas cutâneas, que então provavelmente aqui vai ser difícil adaptar esse dispositivo coletor, essa bolsa de colostomia. Esse caso aqui, por exemplo, foi construído em uma prega, às vezes o paciente não consegue ver o estômago dele, então o impacto quando esse paciente receber alta de não vai ser muito ruim, porque ele não vai conseguir cuidar de si mesmo, né? Vai sempre depender de outra pessoa, às vezes, para trocar a bolsa. Então, a importância de você avaliar bem essa pele, onde esse estômago vai ser construído, principalmente no caso, que a gente vai falar um pouquinho na frente, de demarcar antes da cirurgia para o cirurgião onde é o lugar ideal para ele fazer o estômago, né? E aqui a gente tem algumas imagens, né, do impacto da gente não fazer essa avaliação completa do paciente com estômago. Então, geralmente a gente vê muito nas evoluções de enfermagem, infelizmente, paciente em uso de colostomia ou em uso de bolsa de colostomia, não descreve como que está essa pele, não descreve como é esse estômago, né? Então a gente não avalia se é protuso, se a pele está íntegra, né? Se foi construído em uma área de dobra, que tem dificuldade de colocar um dispositivo. Então a gente vê aqui vários exemplos, né? Do impacto de não avaliar, um impacto negativo para o paciente. Aqui o impacto de não avaliar pele, então você vê dermatite bem extensa, geralmente aqui deve ser uma ileostomia, feridas, escoamentos mucocutâneos, dermatite por conta do efluente, né, por conta das fezes. Nesses casos aqui, por exemplo, descolamento mucocutâneo, então, enfim, tudo que a gente falou até agora. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das bolsas coletoras, né? Então, a bolsa coletora, o dispositivo coletor, ou como a gente costuma falar também, bolsa de colostomia, né? Essas bolsas, geralmente, elas são compostas por uma barreira adesiva, que é composta por uma resina sintética, né? Ou hidrocolóide, que é composto por carboximetilcelulose associada a gelatina, pectina ou ambas. Então, vai variar muito no mercado, tem muitas marcas de bolsa de colostomia, e a depender da quantidade de substâncias ou quantidade de carboximetilcelulose ou gelatina ou pectina vai determinar a maleabilidade da bolsa, se ela se dissolve mais rápido ou menos rápido, né? E as bolsas elas são encontradas de diversos tipos e modelos, né? Bolsa para colostomia, ileostomia e hiperurostomia. Geralmente as bolsas para estômago intestinal ela tem esse tipo de saída, e as bolsas coletoras para estômago urinário tem esse tipo de saída aqui, que é tipo que dá para conectar, né, nos dispositivos de perna, etc. Então, como essas bolsas são classificadas, né? E não drenável e drenável, no caso das bolsas de colostomia, então a gente vê aqui nesse exemplo que é uma bolsa fechada, né? Que são chamadas não drenáveis, é usado com pacientes que têm um hábito intestinal ou com a colostomia à esquerda, que a gente chama, né? Que é naquele caso que as fezes são mais formadas, geralmente o paciente tem um ou dois episódios de eliminação intestinal por dia, então ele usa uma bolsa dessa, evacuou, então ele tira a bolsa, joga fora e coloca outra.
No caso também pode ser drenável, que a gente costuma mais usar e, e indicar, que permite a drenagem. Então o paciente evacua, ele vai lá no banheiro, ele próprio mesmo, esvazia no vaso e fecha novamente. Então essas bolsas drenáveis ela pode vir com clamp, clipe ou uma pinça. Vai depender do mercado, tem muitas marcas. Aqui nesse caso, o fechamento dessa aqui é por velcro, né? Então tem vários modelos. Então as bolsas elas podem ser não drenáveis e drenáveis, uma peça ou duas peças, né? Duas peças, então ele tem essa placa adesiva que vai direto na pele e essa segunda parte que vai fixar nessa placa adesiva. Isso aqui vai depender do tipo de colostomia ou de ileostomia que o paciente está utilizando. É, é importante ter uma peça ou duas peças, no sentido que as duas peças geralmente são indicadas para pacientes que em pós-operatório, que você quer avaliar esse estômago, você quer tocar o estômago, então você não precisa retirar toda a bolsa para tocar esse estômago e depois colocar outra. Então você só tira a segunda peça. Então você tira a segunda peça, avalia o estômago e depois coloca de novo. E quanto à transparência, as bolsas podem ser transparentes. Essa face aqui pode ser transparente. Essa face aqui, né, que a gente vê o estômago. Geralmente é indicada em ambientes hospitalares, né, que a gente precisa ver a bolsa. Pode ser translúcida ou opaca. Nesse caso de opaca, quando o paciente faz uso há muito tempo, então, para questão de descrição mesmo, né? De ele não ficar vendo as fezes saindo ali pela bolsa. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas barreiras adesivas, né? Então as bolsas também podem ser planas ou convexas. Então quando escolher uma e escolher a outra. O que significa uma bolsa plana? Então ela vai ter o mesmo nível da pele plana, ou a convexa ela tem essa convexidade. Quando eu falei lá atrás um pouquinho sobre a altura do estômago, isso aqui é muito importante, porque se um estômago ele é muito plano ou retraído, esse tipo de convexidade aqui vai fazer com que esse estômago ele vá para mais para fora do nível da pele. Então, a indicação das bolsas convexas, a gente tem estômagos planos ou com retração, né? Ele é muito plano no nível da pele ou retração. E as planas é indicada para estômagos com protusão, como eu falei lá atrás. E dentre outras características dessas bolsas, também a gente pode encontrar no mercado várias outras características, principalmente a questão do filtro de carvão ativado nas bolsas. É bem comum vir, porque serve para drenar gás e filtrar odores. Então, esse paciente ele pode ir na rua, ou então as pessoas não vão nem perceber que ele está com a bolsa de colostomia, porque esse filtro é capaz de drenar esses gases, então, que saem pela colostomia ou pela ileostomia. Então ele não vai precisar abrir a bolsa para esvaziar gás, né? Esse filtro já é responsável por isso. E aqui, como eu disse antes, a infinidade de produtos que tem no mercado e na questão das bolsas de colostomia principalmente, de tipos, né? Então fechada, tem aberta, tem com clamping, tem com velcro, tem uma peça, tem duas peças. Então a importância do enfermeiro conhecer esse tipo de material para indicar o produto correto ao paciente. Então já falamos sobre as bolsas, sobre os tipos de estômago e as características do estômago. Então agora a gente vai focar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem, principalmente no período pré-operatório, que é um período decisivo para esse paciente. Afinal, ele vai ter, ou para o resto da vida, ou por um período de tempo, as fezes saindo para fora do seu corpo e por uma maneira que não é natural, né? Então, para esse paciente aceitar essa condição, é importante que o pré-operatório seja bem feito. Então, o importante para a gente realizar uma sistematização da assistência bem feita, né? Então, a gente tem que atentar para aspectos como o estado nutricional desse paciente. Geralmente as equipes multiprofissionais trabalham com nutricionistas, mas se não tiver um nutricionista, é um enfermeiro que faz essa parte, né? Então o paciente ele pode perder peso ou pode ganhar peso também no pós-operatório, né? Saber sobre o padrão prévio de eliminações é muito importante. As alergias, principalmente, como eu disse, que tem várias bolsas, de marcas de bolsa no mercado, então geralmente no pré-operatório a gente já
faz os testes de alergia com as bolsas, né? Como está a condição dessa parede abdominal, desse músculo reto abdominal. A gente avalia também as deficiências físicas que interfiram na destreza e habilidade do autocuidado. Isso é bem importante porque o paciente colostomizado ou ileostomizado, ele é responsável pelo seu cuidado, ele deve ser. Há casos raros que não são, que o paciente transfere para um familiar, mas geralmente ele que faz, né, o autocuidado. Então a gente tem que avaliar a destreza desse paciente, identificar também a dinâmica familiar, né, evidenciar as relações com os outros e quem são as pessoas, né, quem é naquela família que vai ser suporte para esse paciente. É bom, é importante identificar a questão da sexualidade. Afinal, o paciente vai ter uma bolsa de colostomia ou ileostomia, e isso vai afetar um pouco a sexualidade. A gente tem que preparar o paciente quanto a isso e também desmitificar a questão das atividades da vida diária, de trabalho e lazer. Geralmente o paciente acha que vai ser colostomizado e não vai poder fazer mais nada da vida, né? Outro ponto muito importante para a gente da enfermagem, para o cuidado desse paciente, é reconhecer as reações psicológicas sobre o adoecimento, né? Então a gente vê pacientes que às vezes ficam depressivos, temos que trabalhar a questão da autoestima, da identidade desse paciente, da integridade corporal. Às vezes o paciente tem muito medo de perder o amor, a aprovação, enfim, né? Que é um processo que ele vai começar e vai ser uma transição na vida desse paciente, né? Ele vai passar a não a fazer, vai ter as evacuações normais, né, pela via natural e vai ter uma bolsa de colostomia. Então, é muito importante tirar as dúvidas quanto ao procedimento cirúrgico que vai ser realizado nesse paciente, o tipo de estoma, as características desse estoma, os cuidados, envolver a família é muito importante. Esse ponto aqui, mostrar as bolsas coletoras e explicar como usar, né? Uma introdução quanto aos cuidados. Você não vai explicar tudo no pré-operatório logo. Mas aqui o paciente, só em ver as bolsas, em lidar, em manusear, ele já aceita melhor essa condição depois da cirurgia. E fazer a demarcação do local onde será implantado o futuro estoma. Essa demarcação, como eu falei antes, é importante porque você consegue marcar mesmo com a caneta específica para marcação de pele o local que esse estoma deve ser construído, baseado em vários fatores. Composição corporal, profissão do paciente, se o paciente é obeso, se ele é magro, enfim, isso aqui vai facilitar muito a vida do paciente e a qualidade de vida no futuro dele. Lembrando que essa demarcação ela pode ser feita pelo enfermeiro, deve ser feita pelo enfermeiro ou estomaterapeuta ou por um enfermeiro capacitado. Então agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório, né? A enfermagem tem que estar atenta para receber esse paciente e atender ele quanto às necessidades biológicas e psicossociais, né? Então esse atendimento no pós-operatório ele deve ser precoce, sistematizado e principalmente tem que ser individualizado. Porque na verdade cada paciente é único, apesar da condição ser a mesma, colostomia e ileostomia, ou qual for o estômago que foi construído, a gente tem que pensar que o paciente é único, então cada um tem uma vivência e uma aceitação sobre o processo né, desse processo de saúde, doença e reabilitação. Então a gente tem que tentar ajudar a desenvolver o autocuidado nesse paciente ou treinar um cuidador, no caso de paciente que não tem destreza manual, principalmente. E aqui já começa o treinamento para alta mesmo. O suporte emocional é muito importante. O paciente ele tem muitos diagnósticos de enfermagem relacionados à perda de autoestima, né? Então a gente tem que também envolver outros profissionais. Ensinar esse paciente a prevenir, detectar complicações estomais e peristomais e também estar atento nessa prevenção e detecção de complicações. Às vezes o paciente já chega do centro cirúrgico com uma complicação que às vezes é necessário até voltar. Proporcionar reabilitação e na alta, a gente lembrar de encaminhar esse paciente para um polo de distribuição. No Espírito Santo, são chamados os centros os CRE, né, o CRE metropolitano, que são responsáveis pela distribuição de bolsa de colostomia. Eles vão lá, fazem um cadastro, mas é no hospital que eles recebem a primeira
Primeira orientação, né? Então é importante essa orientação ser bem feita, né? Para esse paciente aceitar melhor essa nova condição. E aqui eu trago para vocês um dos principais diagnósticos de enfermagem, baseado na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a CIP, que podemos encontrar no paciente estomizado. Claro que só são algumas, mas são várias as necessidades desses pacientes. Então a gente pode encontrar incontinência intestinal, flatulência aumentada, que a gente intervém na questão da orientação da dieta, orientação dos hábitos alimentares, risco de saída de líquidos aumentada pela colostomia ou pela ileostomia, né? No caso dos pacientes que usam ileostomia principalmente, que eles perdem bastante líquido pela ileostomia, então a gente tem que atentar esse paciente, principalmente a questão dos distúrbios hidroeletrolíticos. Volume de líquidos adequado é um dos diagnósticos que podemos encontrar também. Perfusão tissular diminuída na região da colostomia, que é a questão da gente avaliar bastante bem o estômago, né? Se ele está úmido, se ele está vermelho, vivo, né? Tem esse risco de perfusão tissular diminuída, risco de eritema na pele próxima à colostomia, que a gente, como eu falei antes, né? Se essa bolsa vaza, então os riscos são maiores de ter dermatite ao redor da pele peristomal. Integridade da pele prejudicada, né? No caso do paciente que já tem alguma alteração nessa pele por conta de vazamento ou má adaptação de bolsa. Capacidade de autocuidado prejudicada, né? Aquele paciente que é resistente, ou a capacidade prejudicada para gerenciar o cuidado. É aquele paciente que é resistente, que não quer, que não aceita, então a gente tem que estar bem preparado para conversar com o paciente sobre isso. Isso são alguns exemplos de diagnóstico de enfermagem. No NANDA também tem muitos diagnósticos de enfermagem que podemos utilizar no paciente com estômago. Então, como orientação, gente, para nossas equipes e até mesmo o paciente quando vai receber alta, é muito importante essa parte aqui, além dos cuidados com a pele, de higienizar essa pele em casa, que pode ser com água e sabão, que muitos pacientes saem com a orientação que tem que ser com soro e não é necessário soro para fazer essa higienização do estômago e da pele peristomal. Então é água e sabão mesmo. E outro fator importante que a gente tem que orientar, o paciente tem que sair sabendo do hospital, e nós mesmos profissionais saber fazer o recorte da bolsa de colostomia, né? Então, é importante, qual é o recorte ideal, né, dessa bolsa? Então, a literatura diz que é o ideal manter 3 milímetros ou 0,3 centímetros de pele descoberta ao redor do estômago, né? Então, a gente ideal usar um medidor próprio, né, para fazer esse recorte. Quando o paciente já tem prática, ele nem usa o medidor, já sabe o tamanho mesmo. E é importante frisar isso aqui. Se ficar muito apertado esse recorte, pode causar isquemia nesse estômago. E se ficar muito frouxo, pode causar dermatite. Então, o ideal é manter 0,3 centímetros de pele descoberta ao redor. A gente vê muito na nossa prática em hospital, né? O pessoal faz o recorte muito maior e fica o estômago aqui no meio e muita pele sobrando. E essa pele, em contato com as fezes, que geralmente são corrosivas, vai dar problema na frente. Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os adjuvantes para auxílio no tratamento das complicações de pele, peristoma. Então, esse aqui é bastante conhecido nosso, o pó protetor para estoma, uma marca bem famosa, chama Estoma Reserve. Então, o que que ele serve? Ele é basicamente um hidrocoloide em pó. Ele serve para absorver a umidade, né, dessa área e vai facilitar para a colocação das bolsas de colostomia. Então, ele vai absorver essa umidade dessa dermatite, dessa pele. É importante lembrar de retirar o excesso e depois aplicar o protetor, ou um protetor cutâneo, um spray e a própria bolsa. Então, a gente tem outro adjuvante pro tratamento de pele, de complicação de pele peristomal, que é a pasta para estômago, né? Que ela serve para preencher essas dobras cutâneas. E é importante lembrar para não usar como cola. Então, ele serve mesmo para nivelar essa pele e proteger a pele contra o efluente. Ela tem os modelos de pasta com álcool e sem álcool.
E a gente tem que lembrar para tentar na retirada, porque às vezes ela gruda um pouco na pele para a gente não forçar a retirada, né? Outro adjuvante que temos é a placa protetora para estoma, né? Parece um hidrocoloide grande, mas ele tem uma composição diferente do hidrocoloide e serve para absorver também essa umidade naquelas dermatites bem intensas. Vou mostrar um pouquinho na frente uns estudos de caso, vocês vão perceber a diferença. Outro adjuvante que utilizamos é a solução polimérica em spray, o famoso Cavilon, né, que ele serve como uma barreira protetora, e às vezes a gente usa em associação ele com aquele pó estoma que tem bom resultado também. E outro adjuvante é o cinto para bolsa coletora de estoma, né, que ele ajuda para fixar mais essa bolsa na pele do paciente. Então, quais são as complicações que podemos encontrar no paciente com estomas, né? Então, tem as precoces e as tardias. Dentre as precoces tem o traumatismo no estoma, edema, necrose, a separação mucocutânea, como eu falei antes. E as tardias tem a da retração, hérnia paraestomal, prolapso e estenose. Aqui temos exemplos de edema, né, nesse paciente com estoma. E assim, uma das condutas é monitorar os sinais, né, sinais de necrose, ó, edema leve e aqui um caso de edema moderado a grave. E lembrar de cortar essa bolsa um pouquinho maior mesmo, por conta desse estômago estar mais inchado, vamos dizer assim. Aqui um exemplo de necrose ou isquemia. Dentre as causas tem a tensão mesentérica. E isso aqui é bem importante a gente sinalizar precocemente, porque geralmente o paciente volta para o centro cirúrgico e tem que refazer esse estômago. Outro exemplo de complicação é a separação mucocutânea mesmo. Então, nesses casos aqui, a gente tem o estômago e uma ferida peristomal praticamente, né? Então, dentro das intervenções, a gente vai ter, às vezes, a gente vai ter que colocar um curativo absorvente, ou uma hidrofibra, um alginato, junto com a placa adesiva. Então, a gente tem que tratar como uma ferida mesmo. Outras complicações tardias, temos a retração, como eu falei antes, né? Que é o exemplo clássico. Então, a gente tem que avaliar o uso daquela bolsa convexa, é importante, e utilizar alguns adjuvantes como o pó, se necessário, a própria pasta. Hérnia paraestomal também é bem comum, o paciente às vezes perde muito peso, tem a questão do aumento da pressão abdominal. Prolapso, a gente vê aqui um exemplo de prolapso de estômago, né? Então, algumas das intervenções a gente pode tentar reduzir manualmente o prolapso, aumentar o tamanho da abertura da placa para a bolsa coletora, né? E pode ser também que a gente tem que caminhar esse paciente para nova cirurgia, em alguns casos, né? No caso aqui de estenose, o paciente, a luz dessa alça intestinal ela diminui, então, devido a vários fatores, né? E como formação de tecido cicatricial excessiva ao redor dessa pele. Aqui, por exemplo, é um estoma, uma colostomia que está tão estenosada que aqui vai ter bem dificuldade de saída das fezes, né? E às vezes aqui bem necessário entrar cirurgicamente novamente. Aqui um exemplo clássico de complicação peristomal, né, que é a dermatite de contato irritante, que é por conta do efluente. Então aqui é bem indicado, como nesse exemplo, a aplicação do pó, do spray protetor barreira com Cavilon, geralmente é a marca Cavilon, mas tem outras marcas no mercado. Também na aplicação da pasta, a placa protetora. Então você coloca uma bolsa convexa. Aqui é um exemplo que você pode fazer com um paciente que tem esse tipo de complicação, né? E aí você coloca a bolsa convexa, o cinto, né, para fixar melhor. E a bolsa convexa serve para exteriorizar mais esse estômago. E aqui é um exemplo para a gente observar de um estudo de caso, né, quais as complicações que a gente pode ver aqui, né? Então a gente tem uma dermatite de contato, o estômago também está um pouco demasiado. A gente vê aqui uma bolsa que não fixa por conta desse estômago. Então, quais as condutas aqui? Então, a gente poderia pensar, né, do pó, para estômago, Stomahead, o mais famoso, aplicação da placa protetora, pensar em uma bolsa de melhor qualidade, então, né, e aí, quando a gente faz esse cuidado, né, com 5 dias,
essa dermatite já diminuiu e com 10 dias a pele já está novamente íntegra, gente. Então, basicamente isso. Aqui está um pouco das minhas referências que eu utilizei. E aqui é o meu contato. Obrigado pela atenção. Dúvidas, pode enviar para meu e-mail, que eu tento responder. E é isso. Muito obrigado e uma boa semana de enfermagem para todos.